Olá pessoal, eu sou a Renata Eu sou o Felipe. e nós somos do canal Portugal pra gente. Então, temos muito material para poder apresentar para vocês. Estamos preparando tudo com muito carinho. Vamos falar aí sobre muitas coisas em Portugal, inclusive esse tempo que a gente está, se valeu a pena ou não. Mas hoje vamos falar uma coisa que é muito importante e com certeza muita gente tem curiosidade. Hoje a gente vai falar sobre custo de vida. Eu, há 2 anos e meio atrás, faço parte de um grupo que tem o foco na questão da realidade portuguesa, de como é Portugal. E em janeiro de 2016 eu fiz um post lá no grupo falando do quanto é necessário para viver em Portugal, quanto eu preciso de dinheiro para viver em Portugal. E agora as coisas já estão um pouquinho diferentes. A gente atualizou esses valores, fizemos uma nova pesquisa através da realidade que nós vivemos e também da realidade de pessoas que nós sabemos a realidade delas. Então nós conseguimos fazer um pouquinho uma atualização desses valores para saber quanto eu preciso para viver em Portugal. Exatamente. E vamos começar a falar de arrendamento. As coisas mudaram bastante 3 anos para cá, então estamos aqui com os valores atualizados, como ela falou, e vamos estar passando para você e vamos falar primeiro sobre arrendamento. Arrendamento, como é que funciona? Você sabe o que é arrendamento? Arrendamento é aluguel. Exatamente, é o quanto se paga para morar. Então falando sobre a Grande Lisboa, né, envolvendo aí Sintra, Amadora, o centro de Lisboa, Cascais, e vamos falar rapidamente aí sobre esses locais. Claro que cada local tem aí seus valores diferenciados, né? Claro, se você for procurar um imóvel dentro de Lisboa, é o local mais valorizado, né? É um local que tem a maior procura. Eu acredito que muitas pessoas ficam encantadas quando vão conhecer o centro de Lisboa, a parte baixa de Lisboa, aquela parte, porque é ali que está o trabalho da maioria das pessoas, é ali onde tem as oportunidades. É uma zona histórica, é muito bonita. Exatamente. Então ali é a zona hoje, uma das zonas mais caras. Você não encontra nada ali, nada por menos de 1.000 euros e daí vai aí para cima. E quando começa a subir, né? Você tem a parte da Amadora, vai subindo ali que Luz, depois chega a Sintra e os valores vão diminuindo. Por quê? Vai ficando mais longe do centro naturalmente. Então, sendo direto ao ponto, o que acontece? Hoje em dia, Felipe, mas qual seria o valor mais barato? Claro, são locais que você tem, que são longe, né, das estações de trem, de comboio, no caso, né, de metro. Você não encontra hoje, dificilmente você encontra aí uma casa ou então um apartamento por menos de 400 euros. 400 euros é a partir disso, mesmo agora em Sintra, que é um pouco mais afastado. Sintra é mais ou menos aí entre 25 e 30 quilômetros do centro de Lisboa. Não é grande, nós moramos em Sintra, eu faço muito bem, mas eu faço isso de carro, né? Talvez aí ou de comboio, ou talvez demore um pouco mais. Mas não é difícil, né? Porque eu trabalhei em Lisboa por muito tempo, ia de transporte naquela altura, e em 35 minutos estava, em 45 minutos eu estava em Santa Apolónia, que é o final de Lisboa, né? Exatamente. Então tá rodando mais ou menos aí, do mais barato a 400 euros. Você encontra aí talvez bons apartamentos na faixa aí dos 600, 700, mas não tá fácil. O que eu tenho escutado é que ainda tem muita procura em Lisboa, então não há uma tendência para isso começar a cair, porque a procura ainda continua muito grande. E na questão do arrendamento, ainda tem outro detalhe que é muito importante, né? É o que você precisa para arrendar uma casa ou um apartamento em Lisboa, né? Isso de uns 3 anos para cá mudou um pouco. Antigamente eles pediam geralmente 2 meses de caução, você ia lá, dava os 2 meses de caução e arrendava, né? Muitos pedem fiador também, mas pelas dificuldades antes que ele estava saindo de uma época de crise, as pessoas tinham uma facilidade, abriam para poder, dava mais facilidade para poder arrendar, né? Hoje isso mudou, porque como a procura está muito grande, as pessoas estão filtrando, então tendo uma exigência um pouco maior. Vou falar rapidamente da nossa experiência aqui em Portugal.
Quando a gente foi alugar nosso primeiro apartamento aqui, como eu falei no outro vídeo, eu sou português, só que eu tive mais tempo no Brasil do que aqui em Portugal, e eu tenho todos os documentos, tenho tudo. E tem o sotaque de carioca. Pois, exatamente. Então isso já influencia um pouco na hora de alugar o apartamento, né? Quando a gente foi lá ver, falamos que gostamos, que queremos o apartamento, e eu senti que a pessoa não estava titubeando um pouco, né? Eu falei, olha, não tem problema, se for necessário nós damos um calção um pouco maior, não tem problema. A pessoa nos pediu 6 meses de calção. Como tinha pressa e precisava, aceitamos. E a gente veio organizado para isso. Pois, exatamente. Isso é um ponto também muito importante. Por acaso ficamos só 6 meses no apartamento, porque isso é uma coisa que é importante. Ficava longe dos transportes. A Renata nessa época não dirigia. E trabalhava? E começou a trabalhar depois, e depois levar a criança à escola, me sobrecarregou um pouquinho. E depois nós nos mudamos para um apartamento mais perto dos transportes. Então o que acontece? Isso de uns 2, 3 anos para cá mudou, então é bom vir preparado. Agora, claro que se você tem alguém conhecido, alguém que te indique para uma casa ou um apartamento, claro que isso facilita, isso ajuda muito. Por isso vale a dica sempre, se puder vir com contatos do Brasil, isso se consegue muito nas redes sociais, nos grupos do Facebook, do WhatsApp e tal. É uma dica que fica. Vamos falar agora um pouquinho das contas de casa, que é muito importante também. Vou começar a falar pela luz, né? A luz vai variar muito de acordo com o tamanho da família, né? Se é um solteiro, se é um casal com filhos, né? Se é inverno, se é verão. Pois, exatamente. Isso também é muito importante. Mas, falando um pouquinho da gente, quando nós morávamos no apartamento, pagávamos em média na faixa de 50 a 60 euros de luz. Moramos agora numa casa e estamos pagando um pouquinho mais. Pagamos na faixa aí de 80 a 85 euros de conta de luz. Mas é aquilo, né? Se fizermos a divisão, a média fica mais ou menos entre 15 e 20, de acordo com a estação do ano também, né? Sim, isso varia muito, porque no inverno a gente liga os aquecedores da casa. Nós temos 2 que andam pela casa. Temos a secadora de roupa, porque é impossível secar roupa em si entrando no inverno. Hoje em dia temos uma placa vitrocerâmica de cozinha, um fogão elétrico, vamos dizer assim, uma placa elétrica na cozinha. E antigamente no apartamento era a gás. Então isso também encarece um pouquinho, muda um pouquinho a perspectiva, né? Pois, exatamente. Mas fica mais ou menos por aí, entre pessoas, por cada pessoa na faixa de 15 a 20 euros, mais ou menos, tá bem? Vamos falar de água agora. Bom, a água é algo que em Portugal eu acho que é mais barato. Nós aqui, morando na casa, claro, somos ainda 4, pagamos na média entre 30 a 35 euros de conta d'água. Né? No máximo, 35. No máximo. Nunca chegamos nem a isso. Pois claro, usando com responsabilidade, mas usando o necessário. Né? Quer dizer, são 4 pessoas a tomar banho. Muitas máquinas de lavar roupa. Exatamente, mais roupa para lavar. Enfim, acho que a conta d'água é tranquila aqui. Razoável. É razoável o valor. Sim. E vamos falar agora do gás. Do gás, exatamente. O gás, eu já tive as 2 experiências de contas de gás em apartamento e conta de gás em casa. No apartamento tinha o gás encanado, aquele gás que já está... Gás de rua. Gás de rua, que você paga o quanto você gastar, né? Então o que acontece? No apartamento, eu lembro-me que pagávamos mais ou menos na faixa de 55 a 65 euros só de gás. Claro, estamos falando 4 pessoas a tomar banho e tal, não sei o quê. O brasileiro toma tanto banho, gasta tanto gás. Pois, exatamente. E lá o nosso fogão era a gás. Exatamente. Mas eu sei de casos, isso vai variar também, tem algumas operadoras, fornecedoras de gás, não é como a maioria dos casos no Brasil, que é uma só, mas vai variar também de operadora para operadora. Mas mesmo assim eu achava que era caro. 60 a 65 euros só de gás eu acho caro. Bom, nós agora moramos numa casa, como já falei antes, e... Usamos gás de botija? Usamos gás de botija, exatamente, e eu uso exatamente uma botija por mês. É exato, dá certinho. E a média do valor da botija aqui é entre 25 euros,
30 euros no máximo, não passa disso. Então, a minha experiência com a botija está saindo mais barato por morar, eu tenho esse privilégio por morar em casa, né? Vamos falar um pouquinho agora de televisão, internet, telefone de casa, telefone celular ou telemóvel, como a gente fala aqui em Portugal. Exatamente. Então, vamos lá. Os pacotes que as operadoras vendem, o mais barato é R$ 29,90. O que tem nesse pacote? É televisão com um pacote menor, claro que você tem, depois você pode escolher se quer mais canais, menos canais, isso é o normal, né? Igual no Brasil. Tem internet, que é o pacote mínimo, que são 100 megas. Pois é mínimo, mas mínimo, são 100 megas. 100 megas, mas isso é onde tem fibra. A maioria dos locais aqui em Lisboa tem fibra. No nosso caso não tem, nós moramos um pouco mais afastado, exatamente. Eu não tenho aqui, então tem que ser o serviço DSL. E vem com telefone fixo também, que é ilimitado de fixo para fixo. Esse é o pacote que custa R$ 29,90. Os celulares, que são os telemóveis, custa na faixa aí de 12, 13, dependendo da operadora, até 15 euros cada telemóvel. Tá? E é muito interessante você, se você for assinar o seu pacote, você vê as campanhas que as empresas têm naquele momento, porque tem pessoas que têm a mesma operadora que eu, por exemplo, pagam o mesmo valor, eu tenho 3 GB, ela tem 10, 7. Então, às vezes tem essa diferença porque eles têm umas campanhas, então vale a pena estar atento também com isso. Pois, exatamente. Mas pode variar o preço. O nosso pacote aqui, que eu pago com 2 telemóveis, essa na faixa de 60 e poucos euros, né? Mas essa média não é caro, como tem a concorrência também aqui é grande entre os operadores, isso meio nivelado, né? Pois, beneficia bastante os valores. Vamos falar um pouquinho de compras? Eu adoro as compras. Eu vou ser chamada a rainha da pichincha no canal, por causa desse canal. Vamos falar de compras em supermercado. Eu vou falar um pouquinho de supermercados tem aqui. A gente utiliza mais o Pingo Doce, pra gente custo-benefício. É o que mais vale a pena. E uma coisa muito interessante também que eu vou falar é que você pode comprar as coisas chamadas de marca branca do mercado. O que são marca branca? O que é a marca branca? A marca branca nada mais é do que um produto com a marca própria daquele mercado que você está comprando. Então a gente compra muita coisa do Pingo Doce, com a marca Pingo Doce. E há coisas que a gente compra que parece que só mudaram a embalagem. Parece que é o mesmo produto. Então, isso ajuda muito a baratear suas compras. Tem o Pingo Doce, que é o que eu mais uso, mas também há o Continente, que é algumas coisas que eu compro lá, há o Jumbo. Então, eu, nesses anos, já sei mais ou menos o que eu compro em cada lugar, o que vale mais a pena em cada supermercado. Em termos de valor, como eu disse, o supermercado aqui vende de tudo, né? Vende gás de botija, vende sapato, roupa, pijama, comida, bebida, coisa de festa, vende tudo que você pode imaginar. É um shopping dentro de um supermercado. Mas eu vou falar para vocês dos valores do que a gente come, né? Da alimentação e também de produtos de limpeza e higiene. A gente gasta em média entre 300 e 400 euros por mês. As crianças comem na escola, a gente vai falar sobre escola depois, o almoço, mas levam um lanche de casa. Depois vão para atividade esportiva depois da escola e lancham novamente. Então a gente compra de tudo um bocado. A nossa alimentação é bastante variada, tem carne, tem peixe, tem frango, tem porco, porque é muito comum comer porco aqui na Europa, em Portugal. Então a gente come de tudo um pouco. Comemos coisas que nós não comíamos no Brasil porque era muito mais pesado para nós, como o quê? Nutella, iogurtes gregos, frutas que são mais caras no Brasil, como cerejas, frutos vermelhos, essas coisas. Então, nossas compras ficam entre 300 e 400 euros. 100 euros, mais ou menos, por cada pessoa da nossa casa. Agora, é claro, é muito caro, posso gastar menos? Claro que pode. A gente consome algumas coisas que podem ser tidos como luxo. Por exemplo, você compra vinho no mercado, né? Mas atenção que aqui em Portugal você toma vinho
muito bom a 2 euros, né? Então, são coisas que são possíveis você se alimentar e comer e consumir aqui em Portugal. Porque as pessoas falam, eu quero viver em Portugal por causa da qualidade de vida. E a alimentação também é qualidade de vida. Então, os nossos filhos consomem coisas, nós consumimos coisas que a gente não estava acostumado a consumir no Brasil, mas que se a pessoa não puder ou não quiser, é claro que pode ser mais restrito e gastar muito menos. Pois, exatamente. Vamos lá. Eu vou falar do transporte. Tanto for se você estiver conduzindo um carro próprio, ou então, se for o caso de você precisar do transporte público, tá? Vamos falar primeiro do transporte público. Uma questão aqui em Lisboa, do transporte público, que eu não gosto muito. O que acontece? Se formos falar de metrô ou de trem, que são os comboios... Metro e comboio. Exatamente. Eles são geralmente linhas retas, vamos dizer assim, né, para vocês poderem entender. Então o que acontece? Você mora em um local, né, e tem que trabalhar para um local que é paralelo, que é um pouco mais afastado. Você tem que fazer algumas baldeações, né? Eu conheço alguns casos que tem pessoas que têm que mudar de 3 transportes, né? Tem que pegar 3 transportes para poder chegar ao trabalho. Então isso é algo que eu assim, não gosto tanto aqui em Lisboa. Então o que acontece? Eu vou explicar um pouco como funciona isso. Vamos dizer assim, você precisa pegar o trem, né, o comboio no caso, e depois o metro, e depois pegar um autocarro. Aqui eles fazem assim, existem passes que mensais, que você paga mensalmente e que você paga mais barato para poder usar os 3 transportes, entendeu? Então isso vai variar um pouco os valores. Daquilo que você vai usar. Daquilo que você vai usar. Eu, Renata vai dar um trabalhava em Lisboa, eu saía daqui de Sintra, pegava o trem, comboio, descia numa estação mais em Lisboa, trocava por metrô ou metro, descia em Santa Apolônia do metro e pegava um ônibus, autocarro, até o meu trabalho. O meu passe naquela altura, mais de um ano atrás, era por volta dos 87 euros. Exatamente. Então, mas tem passes, por exemplo, se você for usar só o trem, então só o comboio. Só o autocarro. Exatamente. Vai pagar 40 e poucos. Exatamente. Então, isso vai variar um pouquinho, tá bem? Agora, falando... Desculpa te interromper. Há conselhos que também tem passes gratuitos para as crianças agora. Vale a pena também pesquisarem sobre isso. Exatamente. Tem uma dica aqui que é boa, que se caso você vier para Portugal e ver que vai precisar usar o transporte público, corre logo para fazer um passe desse, porque eu conheço algumas pessoas, alguns exemplos, que tiveram pessoas que gastaram uma fortuna, não sabiam disso e começaram a procurar trabalho e tal, vai para cima, vai para baixo. E vale a pena também dizer que eles fazem um passe com urgência. Você faz e em 24 horas está pronto. Na altura em que eu fiz, me cobraram, se eu não estou enganada, 12 euros de uma taxa de urgência. Às vezes o valor é tão diferente para você usar o passe ou não, que esses 12 euros dilui se você nem sente que vai pagar essa taxa de urgência. Vale a pena. Sim, porque se você for começar a pagar a passagem, né, avulsa de cada transporte, é muito caro. Eu não sei, o trem agora está o quê? 1,80 €? A última vez que eu usei era 1,85 €, e já faz muito tempo. Exatamente. Tem autocarros em Lisboa que custam 2 euros e tal. Então se você começar a precisar ir aqui e ali e tal, não sei o que, começar a pagar esse avulso, pode sair caro. Fica também uma dica interessante, porque, por exemplo, somos uma família com 4. E se a gente for pagar transporte, seja avulso, seja passe, mais vale a gente alugar um carro. Isso é uma coisa muito interessante de ver, porque nunca me esqueço de uma vez que fomos a um shopping, não tínhamos ainda, e gastamos mais de 30 euros para ir e voltar do shopping. Um pequeno passeio, né? Um pequeno passeio. E depois, quando fomos ver uma boa empresa, eu podia ter alugado um carro a 6 euros o dia inteiro. Não, ainda tem mais barato que isso. Minha irmã alugou a 3 euros, não foi? Mas agora já não tem mais. Não tem mais esses valores, né? Bom, mas uns 4, 5 euros você consegue. Pronto, mas que seja 10, né? É um dia inteiro, né? Uma ida no shopping por mais de 30 euros. Exatamente. E o combustível também, eu sei que o pessoal reclama bastante do valor do combustível no Brasil, né? Claro, se for contarmos aí com o poder aquisitivo, né, da maioria do povo no Brasil, acaba por sair caro, com certeza. Mas se você colocar o preço do combustível, né, fazendo o câmbio, né, internacional, o combustível em Portugal ainda é mais caro que no Brasil. O diesel, que eles chamam de gás, olha, que varia entre 1,30
e 1,50, dependendo do posto, né, da bomba de combustível. E a gasolina ainda é mais cara, vai variar de 1,60 a 1,70. Então, o que salva ainda um pouquinho é que os carros a diesel são carros econômicos, então acaba que compensa um pouco, né? Não fica um grande buraco no orçamento. Fica a dica. A comparação, por exemplo, eu quando usava o passe pagava 87 é qualquer coisa. E depois quando tirei a carta, que depois a gente também vai falar sobre isso, como tirar a carta de condução ou a carteira de motorista aqui em Portugal, eu passei de carro e gastava 100 euros por mês. Então, assim, era muito mais confortável ir de carro e a diferença era bem pequenina. É claro que, no meu caso, eu tinha onde estacionar lá em Lisboa, porque a maioria das pessoas vão de transporte público, porque o estacionamento em Lisboa é terrível. Pessoal, para vocês não ficarem cansados de ouvir, o vídeo ficar muito longo, a gente vai dividir esse assunto do custo de vida em 3 partes. Falamos agora sobre arrendamento, sobre casa e o que se paga dentro de casa. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre saúde pública e privada, sobre medicação, sobre escola e sobre esportes para as crianças. Pessoal, obrigado por assistir o nosso vídeo. Se inscreva, não esqueça, deixe o seu like e um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.